Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre os 3 erros mais comuns na compra do imóvel. E eu deixei bastante genérico o título, porque existem diversos potenciais erros na compra e venda de um imóvel, mas eu deixei dessa maneira porque, às vezes, nós advogados que estamos orientando as pessoas acabamos sendo induzidos em erro por algumas pressões, algumas não percepções por parte do cliente. E eu queria fazer essa abordagem hoje com vocês, né? Uma abordagem bem interessante, né? Em que medida o advogado, quando ele tem uma boa percepção do negócio, ele consegue até contribuir orientando e aconselhando o cliente a refrear suas emoções. Tá? Então, vou falar sobre 3 erros que acabam nos induzindo, né, a cometer ou talvez até enfraquecer na hora de fazer uma boa orientação, um bom aconselhamento às pessoas. Que nem eu disse para vocês, eu separei então 3 erros que eu considero que nós advogados às vezes somos induzidos a cometer esses erros, porque nós queremos muitas vezes agradar ou atender ao cliente, né? E não tem nada de errado nisso, né? Eu também penso dessa maneira, tanto quanto possível, eu sempre procuro atender e agradar as pessoas que confiaram o mandato em mim, né? Afinal de contas, a pessoa confiou em mim e só por isso eu já me sinto na obrigação, né, de fazer um trabalho bacana para ela e atender aos seus anseios. E quem fez a transformação do curso conosco sabe que eu tenho uma aula que eu sempre defendo isso, que a gente escute a pessoa, porque também uma situação que é muito comum é que o advogado, ele às vezes quer impor uma solução jurídica que ele já tem na cabeça, e às vezes uma solução jurídica muito mais cara ou demorada, ou com maiores riscos, do que aquela solução mais simples que às vezes o cliente estava buscando. Né? Eu já vi muitas vezes isso acontecer do estímulo ao litígio, em que chega uma pessoa dizendo o seguinte: não, eu quero resolver, Rafael, dessa maneira, e aí daqui a pouco um advogado vem e diz para ela assim: não, tu tem que pedir isso, tem que pedir aquilo, tem que pedir aquilo outro, estimulando, né, a disputa, o litígio, colocando ela em maior risco. Então, quem me conhece, me acompanha e faz os cursos aqui comigo, sabe que eu não sou desse time, né? Ao contrário, eu penso em escutar o cliente e seguir a lógica que satisfaça, né, o seu direito. Porém, porém, tá? Existe uma outra questão bem diferente, que é quando a pessoa não tem consciência plena do que é bom para ela, dos riscos que ela possui. Tá? Então, vou começar com o primeiro apontamento do erro na compra do imóvel. Né? O primeiro apontamento do erro. E vocês vão se surpreender. Primeiro apontamento de erro na compra do imóvel é revisar o contrato de compra e venda do imóvel. As pessoas dizem: o Rafael tá maluco, né? Como assim? Revisar o contrato é um erro? Será que revisar o contrato é um erro? Eu digo para vocês, não é que seja um erro, é uma provocação que eu estou fazendo pela delimitação dessa análise que pode fazer com que a gente cometa um grave erro. O que acontece, colegas? Muitas vezes as pessoas têm as pessoas que estão adquirindo imóvel e procuram um advogado, elas já estão um pouco mais avançadas, né? Elas já estão um pouco mais avançadas do que a maioria das pessoas que adquirem sem sequer consultar ninguém, né? Então elas já estão num nível acima. Porém, tá? Mesmo essas pessoas que consultam um advogado, elas têm, e eu percebo isso nos meus clientes, tá? Elas têm uma convicção, uma crença quase religiosa, assim, quase que por fé, tá? De que o contrato ele salva, ou o contrato ele condena. Né? O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas apostam as suas fichas no documento contrato.
E eu não estou dizendo com isso que o contrato não seja muito importante. No entanto, o que eu quero alertar é que o erro que todos nós cometemos principalmente quando nós somos mais iniciantes, é de avaliar um negócio jurídico pelo contrato. Isso está errado. E aí eu vou sugerir para vocês, né? Vou dizer para vocês o porquê e vou sugerir para vocês, né, a solução ou a maneira da gente evitar esse equívoco. Então, quando eu observo um documento escrito, ele traz lá uma descrição de um negócio jurídico, né, formal. Então, ele é um documento formal, ele é uma formatação, né, de um negócio jurídico. Muitas vezes já me aconteceu de eu ler um contrato e eu não enxergar nesse contrato nenhum problema. Um contrato idôneo, um contrato correto, um contrato que está de acordo com o escopo da compra e venda, um contrato que não fere a legislação, não é abusivo, que nem os colegas estavam ali, né, sugerindo, e às vezes muitas vezes existem cláusulas abusivas, sim, eles têm razão, né? Mas também acontece muitas vezes de nesse contrato não ter nenhum problema, né? Ou uma escritura, um contrato, tanto faz, né? Se é no formato de instrumento particular ou no formato de escritura. Inclusive, semana passada eu estava avaliando uma escritura que, de fato, não tinha nenhum problema. Tá, e daí? E daí que o problema é que, quando eu converso com um cliente, eu descubro que aquele contrato, ele não tem coerência com o negócio que a pessoa pensava que estava fazendo. Então, meus amigos, o primeiro erro que se comete na compra de um imóvel é olhar o negócio a partir da perspectiva do contrato. Quando, na verdade, nós temos que olhar o negócio a partir do negócio. E o negócio não se faz no contrato. O contrato registra o negócio. O contrato, ele serve para eu transformar em palavra escrita e assinada as combinações, porque o negócio não passa disso. Uma série de combinações. Eu combino o objeto, eu combino o preço, eu combino quem é a parte, para ver se são legítimas. Então, os contratos, eles são apenas um instrumento de formalização dos ajustes que foram feitos. E aí, isso é que me incomoda muitas vezes, né? Por quê? Porque muitas vezes, até clientes antigos, às vezes têm essa postura, né? Já confiam em mim, acreditam no meu trabalho, e eles pegam e me mandam por e-mail, né, às vezes até por WhatsApp, um contrato e dizer, Rafael, posso assinar esse contrato? E eu incessantemente digo o seguinte, vamos conversar, vamos marcar uma reunião, eu quero entender esse negócio. Bom, aí sim, na reunião com o cliente, eu vou perguntar para ele, que negócio é esse? Aí ele vai me dar as características. Esse negócio é maravilhoso, Rafael. Como sempre, a pessoa vem muito entusiasmada, senão não estava fechando o negócio, né? A compra é emoção. Todo mundo que compra tem uma emoção, né? A compra é emoção. O cliente está com emoção. Eu não estou com emoção nenhuma. O cliente está com emoção. Aí ele vai me dizer, Rafael, porque isso aqui é um imóvel que é no litoral, ele está 20% a menos do que o preço dele final de venda estimado, isso aqui depois vende fácil, portanto. Aí ele me conta aquela história da emoção. Eu entendo a história da emoção, legal, bacana, eu gosto de saber, entender, eu sou curioso de entender os negócios. E na sequência eu quero saber o detalhamento. Né? Daí eu quero saber, tá, e me diz uma coisa, quem é que intermediou essa negociação? Ah, isso aqui foi a imobiliária Viver Feliz. Ah, legal, bacana. E me diz uma coisa, como é que tu vai pagar isso? Ah, tá ali no contrato, não viu o contrato? Não, eu vi o contrato, mas quero saber de ti, como é que tu vai pagar isso? Não, a gente combinou que era 500 mil, né? Eu dou um sinal de 50 mil reais, e os 450 eu pago na escritura quando for entregue o bem. Ah, bacana, entendi, legal. Isso vai ser financiado ou vai ser pago com meios próprios? Aí disse assim, vai ser financiado. Tá, e quanto tempo tu precisa para liberar esse teu financiamento?
Eu preciso de pelo menos uns 60 dias, 45 dias, 30 dias eu consigo. Eu disse, não, então vamos botar 45, 60, que é um prazo, né, de segurança. Legal. E assim eu vou entrevistando a pessoa e vou descobrindo o verdadeiro negócio. Depois que eu fiz toda a entrevista com a pessoa, aí eu me sinto apto a revisar o contrato. Então, meus amigos, o que eu queria compartilhar com vocês, na minha humilde experiência, é que eu acho muito complicado, quando a gente cai na tentação da pressão do cliente, né, dele te enviar um documento, dele te enviar um contrato e dizer assim, e aí, Rafael, tu valida esse contrato? Ele tá legal? Ele tá ok? Não. Eu não sei se ele está ok. Porque mesmo que ele esteja juridicamente perfeito, mesmo que ele seja um contrato sem vícios, mesmo que ele seja um contrato, né, que não tenha nada de errado para eu apontar num primeiro momento, ainda assim pode haver problemas, e os piores problemas são esses, porque esse contrato poderia não refletir a vontade do adquirente. Então, aquele papo de, dá uma olhada no contrato aí, doutor, para ver se está tudo certo, não funciona. Né? E eu digo mais para vocês, muitas vezes, as pessoas vêm com essa ideia de que se tratar de uma maneira mais amena, é uma fantasia, né? Vai ter menos honorários para pagar para o advogado, ou talvez ele nem cobre, né? Então, quer dizer, pessoas sequer entendem a importância, né, desse trabalho de verificação da compra do imóvel, que no Brasil é muito arriscada. E aí, a segundo apontamento de erro, pessoal, que está conectado com esse primeiro, é justamente algo ali que o Alexandre estava nos alertando, tem relação com o que o Alexandre estava nos alertando, que é subestimar a condição do vendedor. Tá? Subestimar a condição do vendedor. O que significa isso? Quando eu não dou tanto valor, eu não me preocupo tanto em fazer uma real avaliação da situação do vendedor. Eu passei por isso há bem pouco tempo, tá? A coisa mais difícil que tem é você advogar para amigo, né? E esses tempos eu estava, então, advogando para 2 amigos, investidores, e aí eu comecei a suspeitar de um determinado vendedor, né? E comecei a solicitar a documentação não vinha, e sempre tudo muito difícil. E aí começou aquele discurso assim, mas o vendedor é abastado, o vendedor é muito abastado, Rafael. Essa compra aí, o que é isso? Uma compra de um imóvel de 600 mil reais, para ele não é nada. Né? E estava vendendo seis imóveis, um do lado do outro, 6 lotes de 600 mil reais. E aí esses meus amigos que estavam adquirindo um deles. Né? Mas os outros já compraram. Eu perguntei, teve financiamento da Caixa? Não teve, foi compra direta. Não, porque se tivesse, ele ia ter que ter apresentado toda essa documentação e mais, para além do que eu estou pedindo. E assim foi a questão, porque os outros já compraram. Gente, eu procuro não me abalar, né, por esse tipo de pressão. Por quê? Porque eu estou fazendo o meu trabalho. Né? E eu tenho confiança no meu trabalho. Eu sei o que é o correto. Eu não posso ficar com receio, né, e aí eu retomo aquilo que eu falei no início da aula, de desagradar o cliente num determinado momento, e daqui 1 ano ou 2, surge uma situação de risco, e ele se volta para mim, porque isso é batata, tá? Ele se volta para mim e diz assim, mas por que tu não me falou? E aí eu diria para a pessoa daqui 2 anos, não, eu te falei, mas tu me disse que o cara era muito... mas tu não me explicou isso. Se tu tivesse me explicado que eu estava com risco de perder esse imóvel. E foi bem legal nesse caso, pessoal, porque um dos dois casualmente teve uma conversa, né, com uma pessoa das relações dele que estava perdendo o imóvel 10 anos depois da compra. Por quê? Porque ele não tinha feito exigência de determinadas certidões, né, para validar, legitimar aquela aquisição. Então, foi bacana porque pelo menos um deles
estava consciente, o outro estava mais na pressão. Não, porque esse imóvel vale mais do que a gente conseguiu um excelente preço, não vamos conseguir outro igual a esse. Ele estava na emoção, ele estava subestimando a condição do vendedor, ou melhor, nesse caso, ele estava superestimando a condição do vendedor, dizendo, não, essa pessoa tem muitas empresas, essa pessoa tem muitas propriedades, essa pessoa tem, né, é abastada, tanto que é dona de 6 lotes. Pessoal, nada disso me impressiona, tá? Para mim, isso não serve de nada. Nada disso me impressiona. Por quê? Por que não me impressiona? Porque as pessoas, quanto mais empresas têm, quanto mais abastadas estão, mais complexas são as negociações que elas fazem. E eu não sei se eles não estão em uma situação de alavancagem. Ah, Rafael, o que é isso, situação de alavancagem? Eu não sei se eles não se endividaram na proporção. Você lembra aquele ditado popular, né, que quanto maior a pessoa, maior é a queda? É mais ou menos isso. Quando um grandão cai, ele cai muito pesado. Ele não cai que nem um pequenininho, né? É muito mais fácil para mim organizar e avaliar a compra de um vendedor pequeno do que eu avaliar e validar a compra de um vendedor poderoso. Por que isso? Porque as relações deles são muito mais complexas. Então é justamente o contrário do que esse meu amigo investidor estava pensando. É o oposto do que ele estava pensando. Quanto mais empresas, quanto mais condições de aparência que ele tem, mais propriedades ele tem, mais riscos nós temos, porque tem mais coisa para avaliar. Né? Então, eu tenho que exigir as certidões previdenciárias, tem que se exigir as certidões, né, da Receita Federal, etc, etc e tal. Né? Então, vejam só, pessoal, o segundo erro, que é muito, muito relevante, que nós temos que lutar com nossas forças contra isso, mas com tranquilidade. Né? Eu nunca vou dizer não para uma compra de um cliente. Nunca, não é o meu papel dizer não para a compra do cliente. Agora, eu posso dizer sim para o cliente o seguinte: olha, enquanto eu não tiver essa certidão, esse documento, eu não posso te dar o ok nessa aquisição. Né? Ou você pode comprar, evidentemente, não precisa da minha assinatura, né? As pessoas são adultas, são livres para fazer o que quiserem. Mas o meu alerta vai ser dado. Né? Ninguém vai conseguir fazer com que eu diga pode comprar, né, se eu não recebi a documentação necessária para fazer essa análise, não importa se eu estiver fazendo negócio com o cara mais rico do Brasil ou com o cara mais pobre do Brasil, porque não é essa a questão. A questão que vai ser avaliada nos tribunais era se eu sou um comprador de boa-fé ou não. E como é que eu faço para saber se eu sou um comprador de boa-fé? Se eu fiz a análise das negativas da pessoa, né, e das negativas do imóvel. Ponto. É isso. É objetivo, é claro, né? Eu não vou sair fora da minha linha só por uma pressão. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Paulo Souza. Então, pessoal, não subestimar, ou no caso aqui do meu amigo, né, não superestimar a condição do vendedor. Tanto faz para mim quem ele é. E outra coisa, se teve vendas recentes, eu vou ter que ainda tomar o cuidado de avaliar os caras que venderam para esse meu vendedor. Tem mais essa, né? Então a gente acaba passando por chato, por mala, muitas vezes o advogado, mas é por um bem maior. Então, como é que eu supero esse problema junto ao cliente? Eu supero compartilhando com ele as minhas dúvidas e compartilhando com ele o meu conhecimento, dizendo para ele: olha, eu não estou confortável porque falta isso, falta aquilo outro, e eu sei que você poderia estar correndo maior risco se a gente não fizer essas exigências nesse momento. Ponto. É isso. E como terceiro apontamento aqui, o terceiro erro, pessoal, né? Eu diria, isso aqui é uma dica, tá? Isso aqui é uma dica porque isso nos atrapalha muito e acaba potencializando os erros 1 e 2, que é o da análise rápida do contrato, achar que é só olhar o contrato, e a análise 2, que o vendedor, superestimar o vendedor, né, subestimar o vendedor e superestimar o patrimônio do vendedor, achando que ele tem muitas condições, não vai dar problema nenhum. Então a terceira dica, ela fecha com a 1 e com a 2, mas eu diria a você o seguinte: ela é um problema quando eu não conheço ela, eu não domino ela, ela serve como um potencializador do problema 1 e 2, né, que é o seguinte:
A famosa, mas às vezes não tão conhecida para quem não é da área comercial, técnica da escassez. Né? Então, raciocinem comigo aqui. Ó. Ceder à pressão da técnica da escassez é o nosso terceiro erro. Tá? Isso é feito com o cliente. Esses dois clientes que eu mencionei, um deles estava nessa pressão. O corretor dizendo assim, ó, compra, o corretor só vai receber a comissão se o negócio for fechado. Tá? Desculpa aí, meus amigos corretores, não estou criticando ninguém, tá? Eu sei que tem ótimos corretores, mas tem também aqueles que não estão nem aí para o negócio. Né? E o corretor tem, pela legislação, sim, responsabilidade de bem orientar, né, os clientes, assim como nós, advogados. Mas normalmente, né, aliás, muitas vezes as boas práticas não são seguidas. Então vem aquela pressão, olha, se tu não fechar esse negócio, ele vira para o lado e vende para outro, muito mais caro. Mas, o que eu quero dizer com não ceder à técnica, né, da escassez? Tá? A pressão, né, da técnica da escassez. É o seguinte, é aquele famosa propaganda, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Né? Se tu não comprar isso aqui, vai perder a oportunidade. Isso está presente em toda e qualquer peça de marketing. Isso é muito natural e é legítimo que esteja presente. E realmente as coisas acabam e realmente o imóvel pode ser vendido por um preço maior. Pode ser tudo verdade, não tem problema nenhum. Mas o fato é que na compra de um imóvel, eu não posso ser tão emocional assim. Então, eu me coloco na seguinte posição. Como eu sou o neutro da história, não sou eu que estou comprando, não sou eu que estou vendendo, né? Eu estou sendo consultado, mas eu, como advogado, eu não posso ceder essa pressão. Eu não posso fazer correndo e errado as coisas que eu tenho que fazer, ou abrir mão de determinadas coisas que eu sei que é o certo fazer, porque o meu cliente está me devolvendo a pressão da escassez. Tá? Então, o que eu posso fazer? O que eu faço, né, para me livrar dessa pressão? Eu explico para o cliente. Tá? Eu digo para ele, olha, pode acontecer, porque eu não posso garantir nada, né? Pode acontecer de tu perder essa oportunidade, pode sim acontecer. Né? Mas é muito pior se você botar o teu suado dinheirinho num negócio que não tem fundamento. Né, num negócio sem fundamento, num negócio que vai dar problema, que tu vai ter dor de cabeça, tu vai sofrer muito, muito mais. O cliente pode se emocionar com a compra? Pode, compra é emoção. Né? O cliente tem que estar entusiasmado? Claro, senão não está fazendo negócio se não estiver entusiasmado. Se o negócio não for bom, não tiver virtudes nesse negócio. Então, bacana que ele esteja entusiasmado. Só nós não podemos ceder a essa pressão. Nós temos que fazer o nosso trabalho do mesmo jeito que a gente faria, né, para qualquer outra circunstância. É para isso que a gente existe. Né? É para isso que a gente existe. Certo? Resumo da nossa aula. 3 erros mais comuns na compra do imóvel. 1. Se ocupar apenas em revisar o contrato sem entender o negócio. 2. Subestimar a condição do vendedor. Né, ou superestimar a condição patrimonial do vendedor, abrindo mão de certidões ou de análises documentais. Né? E 3, ceder à pressão da técnica da escassez. Né? Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Não. Vamos lutar contra esses 3 erros e vamos fazer a nossa advocacia cada vez mais aprimorada, cada vez mais perfeita, para que a gente, né, aumente a nossa credibilidade e mantenha a nossa reputação sempre em alta, que é disso que nós vivemos. Bacana, um forte abraço e aproveitem essa semana.